Esse vídeo tem um caráter estritamente educacional. Os temas abordados nele não refletem de nenhuma maneira as convicções de nenhum dos envolvidos na produção desse canal. Ele também não tem o intuito de gerar ou promover ódio a qualquer tipo de minoria retratada nos filmes que serão aqui analisados. No último episódio de A Hollywood Nazista, nós vimos como a censura foi usada pelo regime para combater ideologias que iam contra a sua cartilha. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa era a partir da vida dos seus principais astros e estrelas. Capítulo 5 – As Estrelas. Assim que Hitler chegou ao poder em 1933, Goebbels tratou de impor uma nova dinâmica na produção cultural do país, baseada no programa de eugenia nazista. Para começar, todos os profissionais de origem judaica foram sumariamente demitidos e proibidos de se apresentar para o público ariano, o que gerou uma debandada de vários profissionais judeus ou que não concordavam com o novo caminho político do país para outros países, como Estados Unidos e Inglaterra. E esse vácuo deixado por esses profissionais possibilitou o surgimento de novas figuras para o primeiro escalão do cinema germânico, principalmente atores estrangeiros. Pois é, era muito conveniente para a UFA ter atores estrangeiros no seu elenco, pois eles tinham um apelo internacional maior. E o plano aqui era dominar o mercado cinematográfico da Europa e, posteriormente, se tudo desse certo com o nazismo, o mundial. E a essa altura aqui, devido aos grandes filmes da década de 20, a Alemanha já era uma referência cinematográfica em todo o planeta. E também já tinha adotado medidas protecionistas para o seu cinema, que iam desde cotas de exibição para filmes estrangeiros, assim como, em parceria com outros países, o boicote de venda de negativos para os estúdios americanos. E tudo isso acabou fazendo da UFA um lugar bem atraente para atores e atrizes do mundo todo que estavam atrás de dinheiro, sucesso e poder. Ser uma estrela da UFA significava conquistar não apenas a Alemanha, mas todo o continente europeu. A princípio, Goebbels criticava muito o Star System americano, dizendo que era apenas mais um recurso dos judeus para dominar o público. Para ele, os atores não passavam de um veículo que era por onde a sua mensagem chegava até o espectador. Até porque só tinha espaço para um astro na Alemanha nazista e ele era o Hitler. Mas ele não demorou muito para adotar esse sistema também na UFA, até porque era uma forma de atrair os atores para o seu elenco. A essa altura já era mais do que notório que o que os nazistas estavam se propondo a fazer era, no mínimo, perigoso. Então era preciso oferecer muito dinheiro e luxo para convencer esses atores a fazer vista grossa para tudo que estava rolando. E um dos maiores exemplos disso é a história da Lida Barová, que eu já falei um pouquinho aqui no último episódio. Então, a Lida era uma atriz tcheca que já tinha um sucesso no seu país e assinou com a UFA em 1934 depois que ganhou um concurso para participar de um dos seus filmes. Ela se casou logo em seguida com o ator Gustav Frolik, que é o protagonista do Metrópolis, e os dois se mudaram para a vizinhança de ninguém menos do que o Goebbels. Não demorou muito para os dois começarem um caso que durou praticamente 2 anos e viria a afetar drasticamente a carreira de Lida. Aliás, o Gustav, quando descobriu o caso dos dois, chegou a dar um soco no Goebbels, segundo relatos, e durante um bom tempo ela conseguiu tirar proveito desse relacionamento. Ela tinha um alto salário, tinha o poder de escolher seus papéis, diretor, elenco, até que a mulher do Goebbels teve um ataque de ciúmes e foi até Hitler pedir sua ajuda para acabar com esse caso. Como a gente viu, os nazistas eram extremamente conservadores e moralistas, pelo menos de fachada. E Hitler ordenou a Goebbels que o affair dos dois tinha que terminar imediatamente, pois o casamento dele e sua família era um exemplo perfeito de como uma família germânica deveria ser. E isso não podia ser destruído por causa de um escândalo sexual, até porque ele realmente estava disposto a largar tudo para casar com a Lida. Mas, como sempre, quem se ferrou mais nessa história foi a amante. Ela foi imediatamente proibida de atuar no cinema e nos palcos alemães e passou a ser intensamente perseguida pela Gestapo. Aí algumas fontes dizem que ela tinha 48 horas para sair do país, outras dizem que ela que teve que fugir.
Mas, de qualquer forma, ela retorna ao seu país, onde consegue dar continuidade à sua carreira, porém com muita hostilidade dos seus conterrâneos. Até porque o caso dela com Goebbels já tinha sido exposto em toda a imprensa internacional. Ela também fez alguns filmes para outros regimes ditatoriais, como a Itália e a Espanha, porém, com o fim da guerra, a conta chegou e chegou muito alta. Ela e sua família foram presos pelas forças comunistas que agora dominavam seu país, sob a acusação de terem colaborado com o nazismo, e daí em diante é uma desgraça atrás da outra. A mãe dela morreu durante o interrogatório, a irmã, que era atriz e começou a ser perseguida pela comunidade artística, se mata porque não aguentou a pressão. O pai perdeu a perna para tentar tirar a filha da cadeia e ela ainda ficou 1 ano presa até finalmente ser liberada. E depois disso ela conseguiu ainda fazer outros filmes, porém sem aquele sucesso de outrora, e ela acabou morrendo pobre sozinha. E como eu disse no último episódio, tem um filme no Netflix que conta a história dela e é bem interessante. Já uma que conseguiu sair praticamente intacta e imune a qualquer escândalo durante a sua passagem pela UFA foi a Zarah Leander, a grande estrela do cinema alemão dessa época, que era sueca. Pois é, como eu disse anteriormente, ela foi inclusive uma resposta nazista a Greta Garbo, que tinha feito uma breve passagem pelo cinema alemão nesse filme de 1925 do Pabst, porém odiou a experiência e mesmo com uma grande oferta de contrato na UFA, ela resolve arriscar sua carreira em Hollywood. Eles adoravam as suecas, né, que eram racialmente aceitáveis, tanto que um outro exemplo que a gente viu foi a Ingrid Bergman, que também fez uma breve passagem pela Alemanha antes de partir para Hollywood. Mas voltando a Zarah, que é inclusive citada no filme Dois Papas. You like? It's very different. It's wonderful. It's an old Berlin cabaret song. It was made famous on the radio before the war by a singer called Zarah Leander. Huh. She was very pretty. I was a big fan of hers. Sorry, who is it? Zarah Leander. E sua influência no cinema não para por aí. Esse seu filme foi uma das inspirações para o clássico O Beijo da Mulher-Aranha. Ela era muito popular, ela era uma estrela que também cantava, e cantava com a voz grave, o que a diferenciava muito das outras. Ela que estreou no cinema ainda na Suécia e logo em seguida começou a se apresentar nos palcos de toda a Europa, até que ela é descoberta por um olheiro da UFA em Viena e acabou ficando lá de 37 até 43. E ela foi bem esperta, hein, gente? Porque quando ela chegou na UFA, a palavra de ordem no estúdio era roubar o máximo de talento que Hollywood estava sondando. E ela estava fazendo alguns testes para os estúdios americanos e deu um jeito dessa informação chegar nos ouvidos de Goebbels, que quando soube, a contratou imediatamente com um altíssimo salário e vários privilégios e luxos. Ele, na verdade, estava tentando desesperadamente contratar a Marlene Dietrich, que já tinha partido para os Estados Unidos antes mesmo de O Anjo Azul estrear nas telas e transformá-la numa estrela internacional da noite para o dia. E ele precisava urgentemente de uma estrela absoluta para o cinema alemão. Como ficou claro que a Marlene Dietrich não ia voltar para a Alemanha, ele assina com a Zarah e lança imediatamente uma grande campanha para divulgar a nova e grande estrela da UFA. Tanto que seu rosto estampou todas as capas de revistas antes mesmo dela estrear nos cinemas. Segundo a Zarah, ela resolveu ficar na Alemanha porque era um país que era próximo da terra natal dela e declarou também que ela só foi para a Alemanha para cantar, atuar, ganhar dinheiro e se tornar uma estrela. E foi o que aconteceu. Tanto que assim que ela chegou, ela já ganhou uma mansão, um carro de luxo. Ela também era uma ótima negociadora e, sabendo muito bem onde estava se metendo, ela exigiu um alto salário, que aliás era o maior do estúdio na época. Ela exigiu também que ele fosse depositado na Suécia e na moeda sueca, o que foi uma jogada de mestre, porque no final da guerra ela conseguiu manter toda a sua fortuna intacta. Ela até o fim da vida se dizia apolítica e durante todo esse momento ela viveu uma vida literalmente de rainha. E era isso que o nazismo tinha para oferecer para suas estrelas. E em troca você tinha que dançar conforme a música. Para começar, você tinha que fingir que todo o horror propagado pelo nazismo não
estava acontecendo, principalmente em aparições internacionais. Ela, por exemplo, foi pressionada a renunciar à sua cidadania sueca, mas ela conseguiu se esquivar disso. Em suas aparições públicas, ela era obrigada a vestir e falar exatamente o que eles queriam, fora os eventos do partido que eles eram obrigados a performar, se bem que ela dizia que não tinha feito isso. Mas o Goebbels odiava ela. Ele achava que a Zara era hiperestimada, ele achava que a grande estrela do cinema alemão tinha que ser uma mulher alemã de verdade. E ele ressentia também que ela, enquanto ainda estava na Suécia, gravou uma música de protesto chamada Na Sombra de uma Bota, que denunciava o antissemitismo nazista. O que indica que ela não era tão apolítica assim, né? E a Zara não levava desaforo para casa. No dia que eles se conheceram numa festa, o Goebbels perguntou para ela: Zara não é um nome judaico? E aí ela falou: Joseph também, né? Aí ele ficou sério, até que ele gargalhou e falou: boa resposta. Ou seja, ela não tinha medo do perigo. Mas ele não tinha o que fazer, porque o Hitler e o público amavam a Zara. Aí, com o início da guerra, ela manda sua família de volta para a Suécia e fica dividindo seu tempo entre os dois países, o que a faz ser intensamente vigiada pela Gestapo, pois o Goebbels estava com medo dela fazer a Dietrich e fugir da Alemanha. O que acabou acontecendo quando, em 1943, a sua mansão é bombardeada e ela aproveita esse momento, foge para sua terra natal e fica lá até o fim da guerra. Porém, ela teve muita dificuldade de voltar a trabalhar no seu país, já que o público e os colegas a viam como uma colaboradora do regime. Depois de um tempo, ela consegue voltar para o cinema em filmes que não conseguiram repetir aquele sucesso fenomenal de outrora, mas a sua carreira musical continuou de vento em popa até o fim da sua vida. Inclusive, ela era a grande diva dos gays da Europa na época. Ela tinha vários amigos homossexuais que ela conseguiu proteger durante esse período nazista, ajudou alguns a se esconder, a fugir, o que a fez se tornar a estrela mais imitada pelas drag queens da Alemanha. Agora, uma informação interessante. Recentemente, um ex-agente da União Soviética revelou que a Zara era, na verdade, uma agente secreta que atuou intensamente contra o nazismo. Aparentemente, essas suas idas e vindas da Suécia serviram também para levar e trazer algumas informações sobre o regime. Inclusive, ele revelou que ela não aceitava dinheiro para fazer esse trabalho, pois ela o fazia por razões políticas. E ela foi a inspiração para o personagem da Diane Kruger, no Bastardos Inglórios. Esse medo do Goebbels de atores fugirem para outros países tinha fundamento e um deles era a Lilian Harvey. Lilian Harvey! Que eu já falei aqui no vídeo sobre escapismo. Ela não teve tanta sorte quanto a Zara no quesito financeiro. Como eu disse, ela era alemã e inglesa e tinha um sucesso internacional tão grande que seus filmes eram gravados simultaneamente, além de alemão, em versões em inglês e francês. Ela chegou inclusive a fazer filmes em Hollywood e na Inglaterra, chegando a contracenar, por exemplo, com Laurence Olivier. Porém, numa dessas suas passagens pela Alemanha, ela ajuda um amigo que era coreógrafo e gay, que tinha acabado de ser preso por causa do parágrafo 175, que eu comentei aqui no vídeo dos censurados, e ela o ajudou a sair da prisão e do país. Como ela também tinha uma relação muito próxima dos seus amigos judeus, ela também passa a ser vigiada pela Gestapo, o que a leva a fugir do país. Ela primeiramente vai para a França, onde chegou a fazer mais alguns filmes, até que os nazistas invadem o país e ela se muda para Hollywood. Lá ela chega a fazer algumas apresentações no teatro, porém ela recusa todos os convites para fazer cinema. E começa a trabalhar como enfermeira voluntária das tropas aliadas. Só no final da guerra que ela consegue voltar para a Europa e para a Alemanha para se apresentar. E assim que ela fugiu, o regime nazista confiscou todos os seus bens. Uma coisa legal para a gente apontar é que todas essas estrelas elas tinham que ter outros talentos fora atuar. Elas também tinham que cantar, dançar, e nesse quesito, ninguém no Olimpo nazista dançava mais do que a Marie Caroque, que nos ensinou uma nova maneira de descer escadas com essa cena, e era praticamente o oposto da Zara. Ela era soprano, tinha uma energia solar, era hiper carismática, tinha um ótimo timing cômico e, além de cantar e dançar, também era acrobata.
A Marika, que nasceu no Egito e era filha de pais húngaros, ou seja, mais uma estrangeira, é a que mais aparece em cenas musicais bizarras como essa. E é interessante perceber que a Marika já tinha uma carreira internacional, tanto que ela já tinha se apresentado na Broadway. Aliás, seus 2 primeiros filmes foram feitos na Inglaterra e Goebbels a contratou para bater de frente com todas as estrelas e os musicais americanos que o Hitler tanto amava. Logo de cara ela já foi um sucesso e assim que ela pôde, ela bateu de frente com Goebbels e exigiu um salário à altura das outras estrelas da UFA. O que só foi realmente acontecer quando ela casou com o diretor George Jacobi, que a dirigiu na maior parte dos seus filmes. Após a guerra, ela também foi temporariamente impedida de trabalhar. Para compensar, ela inteligentemente começa a se apresentar para as tropas americanas que se encantam com ela e acabam liberando-a para voltar para os palcos e para as telas. Então, se teve uma artista que não teve a sua carreira manchada pelo Reich, essa foi a Marika. Ela manteve seu sucesso praticamente intacto em todas as suas áreas de atuação, principalmente de cantora lírica. Aliás, olha o preparo físico dessa mulher quando ela já estava na terceira idade. E apesar de ter se beneficiado muito com o nazismo, ela também foi exposta recentemente como tendo sido uma agente secreta que atuou contra o regime durante a Segunda Guerra Mundial. Devo confessar que essa informação tira até um pouco do peso da consciência da gente estar curtindo tanto o trabalho dela. Mas nem tudo eram flores. Essa atriz aqui, por exemplo, a Christina Sordenbaum, que já apareceu bastante aqui na série, ela que era considerada Marilyn Monroe nazista, mas eu pessoalmente acho que ela estava mais para uma Bette Davis, porque o seu talento dramático era realmente excepcional. Ela era casada com o diretor mais controverso da UFA, que era o Veit Harlan, que dirigiu, por exemplo, O Judeu, e era o diretor favorito do Goebbels, que, aliás, adorava ver a Cristina morrendo e sofrendo em cena. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco macabras, porque ele chegava a mudar o final dos seus filmes só para ele ter a chance de vê-la se matando ou morrendo de uma morte dolorida. Tanto que seus apelidos na UFA eram de O Cadáver Oficial do Estado e A Eterna Estuprada. Pois é, imagina que clima gostoso de trabalhar sabendo que um dos maiores carrascos do mundo adora te ver morrendo e sofrendo. E essa fixação do Goebbels pelo mórbido e pelo dramático da morte acabou afetando a forma como ele mesmo morreu, né? Já que ele e a sua mulher mataram os filhos e depois se mataram assim que a Alemanha perdeu a guerra. Com o fim da guerra, ela acabou sendo impedida de trabalhar. Seu marido, por exemplo, foi preso e quase foi executado por causa do filme O Judeu, mas ele conseguiu provar que o filme era apenas um trabalho artístico e ele não tinha noção de como aquela obra ia ser usada pelo nazismo. E aí, depois que o marido voltou a trabalhar, a carreira dela acabou tendo uma continuidade. Numa entrevista dela em 2000 sobre o filme O Judeu, ela chega a se contradizer sobre esse assunto. Primeiro que ela afirma que ela não achava o filme antissemita, até porque no final do filme a plateia fica com pena do personagem principal. Ainda na mesma entrevista, ela também revela que não queria fazer o filme porque percebeu os aspectos antissemitas no texto, porém o Goebbels queria que ela fizesse a personagem. Até porque a personagem do judeu ela passa por tudo que o Goebbels gostava de ver a Cristina passar. E a desculpa que ela deu foi o fato de que ela tinha acabado de dar à luz. Porém, o Goebbels contra-argumentou dizendo que ela já tinha se tornado disponível para outros papéis em outras produções da UFA. Logo, se ela estava disponível para esses papéis, ela tinha que estar disponível para o judeu também. E é aquilo, né, gente? Uma vez que você faz um pacto com o diabo, você fica à mercê dele. Ela também revelou que quando você era escalado para um filme, não existia a possibilidade de você fazer um trabalho meia-boca ou tentar sabotar a proposta do filme com uma má interpretação. Era muita pressão, muita gente te vigiando e muitas armas apontadas para você. Até porque você estava defendendo ali a raça ariana e as habilidades de um artista ariano. A Cristina, por exemplo, afirmou que ela vivia presa numa gaiola de ouro, já que ela vivia numa mansão e só saía de limusine para gravar no estúdio e voltar. Ou seja, ela não tinha noção do que estava se passando fora da sua bolha. Em geral, a maior parte desses artistas se diziam apolíticos, tentavam evitar declarações públicas a respeito do regime,
tanto a favor ou contra, evitavam fazer os eventos oficiais. Sobre os horrores do nazismo, por exemplo, todos os artistas assumiram uma postura de eu não sabia o que estava acontecendo, o que eu realmente tenho uma certa resistência para aceitar, porque eu acho que se você está vendo pessoas à sua volta sendo marginalizadas e depois de um tempo literalmente sendo caçadas na rua, você começa a ter uma noção de que alguma coisa errada estava acontecendo. Eu acho que muitos desses atores foram atraídos pelo sucesso, dinheiro e poder. Quando se deram conta de onde eles tinham se metido, já era tarde demais. E depois da guerra, eles assumiram aquele discurso do eu era apenas uma artista entretendo o meu público. Já das alemães, a gente tem a Renate Müller, que foi uma grande pedra no sapato de Goebbels e tinha tudo para ser a grande estrela da UFA. A estrela da primeira versão cinematográfica de Vitor Vitória já tinha cogitado sair da Alemanha, porém ela tinha um apreço muito grande pelo seu país e resolveu ficar apesar do nazismo. E eles queriam muito que ela ocupasse o lugar deixado pela Dietrich, porém ela se recusou a colaborar com o regime. Ela fazia isso recusando vários papéis em filmes propagandistas. Ela também tinha um relacionamento com um homem que era judeu. E ela inclusive ajudou a fugir do país, o que a fez ser seguida pela Gestapo constantemente. Ela também verbalizava muito as suas insatisfações com o país e com o regime. Ela acaba sendo proibida de sair da Alemanha e depois de ser obrigada a fazer um filme de propaganda, ela se interna numa clínica para tratar um vício em drogas. E lá ela acaba caindo da janela. A sua morte foi considerada decorrente de uma epilepsia que ela realmente tinha, mas depois começaram a surgir possibilidades de ela ter se matado, ou tido uma overdose, ou até mesmo, e é o que é mais plausível, ter sido morta pela Gestapo. Bom, a gente sabe que é de praxe de regimes fascistas mascararem as mortes das pessoas. Outra história trágica é da Sibylle Smith, que foi a inspiração para o filme O Desespero de Verônica Voss, do Fassbinder. Ela que já tinha uma carreira consolidada no cinema mudo, já tinha estrelado o filme O Vampiro, do Dreyer, contracenou com a Louise Brooks, porém, durante o regime nazista, por causa dos seus traços não arianos, ela tinha muita dificuldade para ser escalada em papéis principais. Geralmente ela pegava papéis de vamps, de estrangeiras exóticas, de vilãs, sendo que a grande oportunidade de sua carreira foi quando ela fez Titanic, que, como a gente já sabe, acabou nem sendo lançado na Alemanha. E o pós-guerra também não foi gentil com ela. Sua imagem também ficou estigmatizada pela fase nazista e a sua carreira foi gradativamente caindo no ostracismo. E devido ao seu vício em álcool e drogas, ela acabou se suicidando em 1955. Porém, após a sua morte, veio à tona o fato de que ela estava sendo cuidada por uma enfermeira corrupta e lésbica que extorquia dinheiro dela em troca de drogas. E pode ter facilitado seu suicídio quando suas economias acabaram. Bom, esse foi o nosso vídeo dedicado às estrelas do Terceiro Reich. No próximo, nós vamos analisar os astros. Me diz aqui embaixo o que vocês acham das questões levantadas no vídeo de hoje. Vocês acreditam que eles realmente não sabiam o que estava acontecendo ou simplesmente escolheram olhar para o outro lado? Ou será que eles simpatizavam, mesmo que em parte, com a ideologia nazista? Bom, não se esqueça de, além de comentar, também curtir e compartilhar esse vídeo. E a gente se vê no próximo episódio de A Hollywood Nazista. O Eu Cinemando é uma produção independente que não conseguiria ser realizada sem a ajuda dos nossos colaboradores e apoiadores. Para todos que participaram de forma direta ou indireta, fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Eu sou Vinícius Areias e esse é o Eu Cinemando.